Agora, então, a gente daqui a pouquinho começa, tá? E vamos adiante. A conversa tá boa, é essa mesmo. Tá certo. Tá bom? Então, vamos lá, minha gente. Tá? A conversa vai ser muito boa. A Denise e o Ângelo já se conheciam? Eu já conheci o professor Ângelo, né? Quem não conhece esse homem, né? Quem não conhece essa figura, quase né? imperceptível. Imagina, né? A importância desse rapaz aí. Agora, vamos lá, tá? Vai abrir a live aí, tá, minha gente? Tá bem. Minha gente querida, sejam bem-vindos. Estamos no ar com o 37º Sessentônica. E hoje nós vamos falar de um assunto que está na boca de todo mundo. Como que a gente vai lidar com a necessidade de se cuidar em tempos de pandemia e coronavírus e a necessidade de sair na rua? Afinal, a quarentena, pela primeira vez no Brasil, foi decretada lá em 21 de março, em São Paulo. E agora, dia 22 de abril, a gente já sabe que vários municípios, vários estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, hoje, o governador Eduardo Leite fez o anúncio já de que começou a flexibilizar, né, a quarentena, o isolamento social, com algumas restrições. E aí, como é que nós vamos conviver com isso? Porque pesquisadores, estudiosos na área da saúde já anunciaram que a gente vai precisar conviver com este vírus por muito tempo ainda, mesmo fora de isolamento social, em tempos, claro, com distanciamento social. Mas como fazer as nossas atividades, né? Como conviver fazendo as atividades que precisamos fazer em tempos de distanciamento social, nos protegendo disso e protegendo aqueles que nós amamos com isso. Você sabe, você já pensou com relação a isso? Pois então, para responder essas perguntas e nos ajudar a pensar a respeito disso e nos orientar sobre isso, a gente hoje está aqui com a Denise Costa Ceroni, que é doutora em educação, com formação em pedagogia e psicopedagogia, docente universitária e larga experiência em educação de adultos e idosos. A gente também está aqui com a Gisele Varani, nossa grande colaboradora, fisioterapeuta, gerontóloga, com mestrado em serviço social e diretora técnica da PMH Cursos. E a gente tem a honra de receber aqui também o Dr. Ângelo Boss, médico geriatra, professor titular da Escola de Medicina e pesquisador do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC, Rio Grande do Sul, coordenador do projeto Atenção Multiprofissional ao Longevo, AMPAL. Muito obrigada pela presença dos três aqui conosco, para essa roda de conversa que a gente tem muito a trocar, pois como fazer? Porque a gente até agora estava dentro de casa, já sabia que para sair de casa, né, tinha todo aquele ritual, troca de roupa, na rua, fica várias vezes lavando a mão com álcool, né? Usa luva, põe a máscara, aí volta rapidamente para casa, troca de roupa de novo, lava a mão, se puder, toma banho antes de trocar a roupa, e aí fica em casa quietinho, né? O maior tempo possível. E agora, como é que a gente faz?
agora que a gente vai começar a flexibilizar as saídas, que talvez retome reuniões, que talvez retome né, as atividades que, enfim, nós fazíamos anteriormente. Como é que ficam as nossas relações e o distanciamento social? Todo mundo, até então, pelo menos 1 metro de distância. Nós vamos ter que fazer os almoços familiares a 1 metro de distância também? Como é que vai ficar essas relações todas? Né? Por onde a gente começa? Hein? Começar com perguntas é sempre muito bom, né? Começar perguntando é sempre muito bom. Eu quero primeiro dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, a Gisele, o professor Ângelo, a Karen, querida, desse privilégio de poder colaborar com um pouco que sei para esse momento que a gente está vivendo, né? Estamos vivendo um momento desafiador na nossa sociedade, e se pensarmos na perspectiva do envelhecimento humano, também um movimento que vai mexer um pouco com a nossa pirâmide, acredito, com os estudos que estamos fazendo e desenvolvendo ao longo do tempo, porque nós estamos presenciando, não é, no mundo, a morte de muitos idosos. E isso vai certamente também, e também de pessoas jovens, né? Isso vai certamente mexer muito com os nossos dados e, enfim, com esse panorama. Mas é um momento difícil, como tu disse tão bem, né, Karen, tão amorosamente. Que momento difícil, como a gente refaz isso, como a gente reaprende a conviver agora, nessa perspectiva de que existe algo que é invisível aos nossos olhos, mas que ele é extremamente nocivo e perigoso ao nosso bem-estar e à nossa saúde, e daqueles que a gente ama tanto. Então, me parece um momento assim, ímpar na nossa sociedade, pensar em que novas formas nós vamos construir e estamos construindo para os nossos relacionamentos amorosos, afetivos, para os nossos cuidados com o outro, com a gente mesmo, porque se eu não me cuido, como vou cuidar do outro? Como estarei bem para fazer o cuidado com aqueles que mais necessitam ainda? Então, a gente está vivendo um momento que é bastante ímpar, e acho que vai ser preciso já estamos, acho que, voltando para dentro da gente mesmo, e reavaliando algumas coisas, retomando algumas coisas, pensando no que é mesmo importante, no que é mesmo necessário na nossa vida. Será que tudo aquilo que a gente tem, precisa ter tudo aquilo que a gente tem? Se nós vamos pensar em bens materiais, contáveis, será que a gente precisa ter tantas coisas? E agora a gente está vendo nesse momento difícil que isso conta alguma coisa? Precisa ter tantos objetos e adereços? E a gente está precisando construir um novo jeito de se pensar e de se relacionar. Penso que é um desafio incrível, assim. Talvez não previsto por tantas pessoas, não é? De que passaríamos por um momento de um confinamento, de um isolamento social, e ao mesmo tempo uma dualidade, aqueles que se cuidam e estão preocupados com a sua sociedade, com o seu entorno, e aqueles que não se preocuparam, que continuam aí levando a vida numa boa. Não fizeram isolamento, não têm cuidado com nada, pensam que isso é uma gripezinha que vai passar, ou que não vai pegar na gente. Então, a gente está vivendo os dois, eu acho que as duas formas de comportamentos, né? Aqueles que se ocupam, se preocupam e estão focados numa melhoria para todos, mas aqueles que não estão dando bola. Esse fim de semana, diz que foi assustador a quantidade de pessoas passeando na rua, com suas crianças, seus velhos, cachorrinho, passeando nos parques. Tinha um parque cheio em Porto Alegre esse fim de semana. Isso é bastante preocupante. E agora, como é que fica isso? Se em isolamento social as pessoas estão se aglomerando, quando começar a flexibilização, exatamente, né, professor Ângelo, como é que fica? De que maneira a gente pode se cuidar, proporcionar cuidado para os outros que a gente ama? Eu acho que a gente não pode ser tão
radical com tudo, né? Na realidade, eu acho que radicalismo sempre foi uma palavra que eu nunca gostei. Já houve um tempo na minha vida que eu era radicalmente contra o radicalismo, mas eu entendi que existem pessoas que só conseguem pensar radicalmente, né? Então tem aquela questão, ou tu tem uma Bíblia debaixo do braço e o camarada é radical porque tem uma Bíblia debaixo do braço, ou essa pessoa, se tirar a Bíblia, vai botar uma garrafa de cachaça. Então é melhor ele se manter com a Bíblia debaixo do braço do que ficar com uma garrafa de cachaça debaixo do braço. Então existem pessoas que só conseguem pensar radicalmente. Por isso a radicalização a respeito de ser contra o radicalismo já não é mais radical também nesse sentido. Eu acho que nós temos que flexibilizar as coisas. Eu acho que tem um momento da vida da gente, e infelizmente a gente teve toda uma história, nós como dentro do Instituto de Geriatria, né, como orgulhosamente discípulos do professor Moriguchi, já escutávamos ele dizer que velho tem que caminhar, velho tem que fazer exercício. Tá? E realmente eu tive algumas experiências em casa, caminhando 4 quilômetros em casa, então eram 4 vezes de 36 voltas que eu tinha que dar na casa inteira para caminhar 4 quilômetros. Então, realmente é outro tipo de radicalização, né? É outro tipo de radicalização. Claro que eu acho que as pessoas já sabem um pouco mais quando não podem, quando devem ficar em aglomeração, principalmente as pessoas com sintomas, né? Eu confesso que eu não saí de casa por uma questão pessoal minha, não tanto radicalização, mas também por estrutura que me manteve. Eu, na PUC, tenho pouca estrutura, eu tenho mais estrutura dentro de casa do que na PUC agora, porque a PUC realmente está fechada, né? Nós não temos nenhum suporte lá, e todo o suporte que eu tenho eu consigo através do contato social. Mas eu acho que essa flexibilização já começou antes de ser decretada pelos governantes, né? Eu acho que o povo já entendeu a questão. Eu confesso que eu não vi nenhuma imagem de como estavam realmente os parques, mas a gente vê que o pessoal está se cuidando mesmo, né? É a primeira vez que eu vejo a lei da oferta e da procura baixar preço. Geralmente a lei da oferta e da procura aumenta preço. E nós temos coisas diminuindo de preço, como principalmente a gasolina, por exemplo, né? A gasolina baixou de preço de uma forma bastante importante. E não vem dizer que porque baixou o preço do petróleo, não, porque realmente quando baixa o preço do petróleo, baixa pouco o preço da gasolina, né? Mas realmente baixou bastante, quer dizer, existem itens que estão, e o pessoal está flexibilizando muitas coisas, estão se organizando, e de uma forma muito dinâmica, que uma das coisas que me levam a pensar que o ser humano está conseguindo ter uma adaptação mais rápida às coisas, né? E até mesmo as pessoas, talvez mais idosas, têm aquela questão ainda dérmica, né, de palpar, de sentir uma pessoa tocar na outra pessoa. Isso é muito de brasileiro, muito de latino, muito dessa área, né, de contato físico ser uma coisa importante. Meu irmão, que mora nos Estados Unidos, ele comenta que o brasileiro, a gente pede desculpa, com licença, enquanto não tocar na pessoa, a pessoa não vai se dar conta que é com ela que está pedindo licença, né? E será que vamos deixar de ser tão afetivos? Não, o brasileiro continua sendo afetivo, nós continuamos sendo afetivos em casa com as pessoas que nos cercam, né? Em casa com as pessoas que nos cercam. Eu tenho uma vizinha que tem 87 anos, me deixa nervoso, eu acho que é por isso que eu vim me refugiar aqui na minha chácara, porque eu não vejo a minha vizinha daí, porque ela socializa com Deus e todo mundo, o que tem de gente na casa dela, e agora com essa história de ficar mais tempo em casa olhando ela, meu Deus do céu, ela me deixa nervoso, ela tem problema pulmonar, e eu fico pensando, aí sim que é bonitinho, vai se divertir lá. Aí ela diz, não, eu estou protegida porque eu já tenho fibrose no pulmão, então
se ela está escutando, sabe quem é que eu estou falando. Já tenho fibrose do pulmão, então o vírus não vai querer, o vírus causa fibrose e não vai me querer porque eu tenho fibrose, então não vai adiantar. E, na realidade, é exatamente isso. Mas entra na questão do emocional, né? A questão do emocional. Então, eu não gosto de dizer que quem está errado, quem está certo. Eu acho que eu me acho certo porque eu estou fazendo aquilo que se julga ser certo, ou seja, evitar contato com as pessoas, né? Se evitando contato com as pessoas, bem, mas agora como é que me diz que aquela pessoa que está olhando para mim realmente está com vírus, não está com vírus? Isso é outra questão, né? Pois então. A civilização é uma coisa importante, né? Então, a radicalização de se enclausurar em casa, a radicalização de ficar também, né, beijando Deus e todo mundo, essa é outra coisa, né? Então, acho que a gente tem que ficar na flexibilização, né? Foi semana passada ou retrasada, que eu fiquei quase uma semana ou mais, para ir no supermercado. Meu Deus, o que eu passei de nervoso para ir no supermercado. Tinha que comprar ovo de Páscoa para minha esposa, né? Como é que eu vou comprar um ovo de Páscoa? Aquele negócio aí, eu me sentia assim, uma pessoa assim, totalmente nervoso para ir no supermercado. Meu Deus do céu, que tem. Tem uma pessoa perto, tá chegando perto, olha, chegando perto, não, sai de mim. Eu tô assim também. Então, a gente fica nervoso disso, mas parece que é todo mundo contaminado, né? A contaminação a gente acha que todo mundo é radical, e na realidade não existe radicalismo em tudo, né? E existe uma flexibilização. A gente não acha que... É muito comum a gente achar que nós temos a verdade, e na realidade a verdade não está em ninguém, né? Está em todos. Então, quando nós temos um grupo, uma população que pensa A e outro grupo que pensa B, a verdade é A, B, né? Mas aí que eu me refiro... que eu me refiro, doutor Ângelo, qual é a medida? Qual é a medida que é razoável, né? Porque ao mesmo tempo que a gente ouve, né, que os assintomáticos podem ter o vírus e não saber, né? Existem os tais de assintomáticos que podem estar passando o vírus para as pessoas, passando o vírus para as pessoas que daqui um pouco irão ter a forma grave da doença, né? Esses assintomáticos podem passar esse vírus para outras pessoas que também vão ser assintomáticas. A boa notícia é que isso tudo está relacionado com a quantidade de vírus que a pessoa recebe. A pessoa que está sintomática, ela expele mais vírus do que a pessoa assintomática, né? Então, se nós pegarmos vírus de uma pessoa, nós vamos ter que entrar em contato, todo mundo vai ter que entrar em contato com esse vírus de um jeito ou de outro. Espero que eu entre em contato já vacinado, mas nem vacina tem ainda, então tem essa questão, né? Certo? Eu tenho 60 anos, fiz o assentamento aqui na minha chácara, né? A Gisele estava aqui. Parabéns! Né? Faz um pouco mais de 6 meses atrás, foi em julho passado, quer dizer, vai fazer quase um ano. E estava boa a festa. Estava boa a festa, 78 pessoas aqui, minha esposa estava, coitadinha, né? E nós trabalhando, muita gente aqui, chovendo ainda, com 76 pessoas, e lá no canto, no fundo de Viamão, né? Na zona rural de Viamão, estava aqui. E então eu me sinto, né, dentro dessa vulnerabilidade. Né? Então eu não posso negar essa vulnerabilidade, tanto assim, porque eu passei muito tempo da minha vida estudando isso, né? Então eu tenho que entender essa minha vulnerabilidade e não negar essa vulnerabilidade. Eu acho que a negação é a pior coisa que tem, né? Negarmos que existe um problema é errado. Negar que nós devemos nos manter ativos e manter relacionamento com as pessoas também é errado. Então, negação é totalmente errado. Então, essa questão, de novo, né? A verdade não existe, né? A verdade existe, mas ela está ali, né? É que nem
eu dou aula de estatística, né? E a gente tenta achar a verdade, né? Então, olha, tem uma probabilidade de tu estar certo ao negar a realidade, tem uma probabilidade de estar errado ao negar a realidade. Então, tudo uma questão de probabilidades, né? Mas na vida, a gente não consegue quantificar essa probabilidade. Eu acho que sim, nós temos que sair, temos que cuidar quando sair, onde sair. Tem pessoas ainda, pessoas correndo na rua, aí eu olho aquelas pessoas e fico assim, meu Deus do céu, bom, mas ela assim, tá correndo sozinha, né, ela tá correndo ou sozinha ou sozinho, né, é pouca possibilidade. Então, os assintomáticos, isso que eu queria dizer, os assintomáticos, eles largam poucos vírus. Então, se tu pega vírus de um sintomático, é pior do que pegar vírus de um assintomático, né? Então, aí, eventualmente, a gente vai pegar. Então, se eu conseguir pegar poucos vírus, eu vou conseguir reagir com maior determinação a respeito disso. Mas isso vai estar relacionado com uma reação a esse, eu vou ficar imune a isso, se eu pegar poucos vírus. Mas o problema é uma relação da minha suscetibilidade com a quantidade de vírus que eu vou receber. Então, eu não tosso vou pedir para a pessoa tossir na minha cara, não. Mas, assim, eventualmente eu vou entrar em contato com alguém. Então, a questão dos assintomáticos é um problema sério, né? Mas, assim, os ambientes arejados são mais favoráveis, mesmo para os assintomáticos. Então, o que aconteceu quando a comitiva lá do presidente foi para um dos primeiros casos... Estados Unidos? Foi os Estados Unidos, os camaradas se meteu num táxi com 5 pessoas, além do motorista, né? Então, ele pediu para ser contaminado, vamos dizer, naquele momento. Hoje em dia, nós estamos com menos exposição a tamanha situação. Então, acho que nós temos que pensar nisso, né? E o emocional é uma coisa que é importante. Nós estamos entrando já com um projeto de pesquisa, tu falaste na minha... Daqui a pouco eu deixo a Gisele, tá ficando nervosa ali, falar com ela. A Gisele está querendo, eu estou sentindo que a Gisele está querendo falar um pouquinho, né, Gisele? São tantas coisas. O Ângelo foi trazendo tantas coisas. Nós temos um projeto de pesquisa de 90 anos ou mais, essas pessoas já eram atendidas em casa, e agora não temos condições de ir nas casas, porque também nós vamos estar invadindo a casa e podendo transmitir. Então, estamos transformando tudo isso num projeto de avaliação por telefone, e nós estamos preocupados realmente com esse impacto, né? O impacto desse isolamento, dessa restrição social que essas longevos estão tendo, não somente no ponto de vista psicológico, de receber as pessoas, mas também do ponto de vista de suporte de saúde, porque as pessoas, de repente, vão ficar sem medicamento, até mesmo sem alimento. Então, estamos estudando isso, vamos começar a estudar, amanhã vai ter uma reunião com esse grupo, e a gente vai estar discutindo esse projeto para avaliar essas perspectivas, o quanto essa restrição social está afetando os idosos nonagenários, no nosso caso. Gisa. São tantos os itens que o professor Ângelo fala que suscita uma série de questionamentos, né? Eu já vou precisar ir lá no teu mercado aí, Ângelo, porque não é a realidade do mercado aqui próximo de casa. Os mercados aqui da Cidade Baixa aumentaram e muito, a gente percebe claramente o quanto aumentou em termos de alimentação e tudo mais. Não vejo, claro, talvez a gasolina que tu tenha trazido, mas não é essa a realidade que eu percebi de semana a semana nas compras ao mercado. Eu fui também trazer, pensando, né, sobre... Tu também aí, Denise, a tua região também está diferente? Tem. A gente tem um lado econômico muito complexo, e aí a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, né? O quanto profissionais autônomos, que nem eu, tem essa modificação, e aí a gente está falando de
milhares, né, de pessoas, das mais diversas, desde aquele empregado né, informal, até o mais, mesmo tendo uma empresa, o quanto ele está sofrendo com isso. Então, tem um viés econômico muito forte. Também trouxe, Ângelo, a questão assim, da pessoa que é assintomática, mas aí vem a minha experiência lá como professora, né, de alguns alunos cuidadores, de curso de cuidador de idosos, que são idosos, e como eles não se sentem, e aí tu falaste do negacionismo, né, o quanto mesmo tendo uma série de situações, mesmo tendo algumas questões bem de comorbidade já, pela questão do envelhecimento, e outras até não pela questão do envelhecimento, o quanto negam o fato, não, professora, vamos começar as aulas novamente, porque eu estou bem de saúde. Então, a gente está falando de uma população, eu acho que, embora tenha uma informação direta via mídia social, embora tenha uma informação direta de rádio, de pessoas mesmo, de Jornal Nacional e tudo mais, ainda há uma descrença dessa ciência. E aí então, nesse sentido que eu trago, eu acho que a flexibilização, por um lado, vai ser importante e necessária, porque a gente está vivendo em sociedade e precisa, como eu preciso dar conta do meu salário, da minha renda em geral, mas a gente também está falando de uma polarização dessa questão de que é uma gripezinha, de que não é tão forte assim. E aí os profissionais de saúde que a gente conversa, né, lá vivendo na ponta, lá diretamente, que nem eu tenho amigas direto lá no Hospital Conceição, o Cinti Saúde, por exemplo, a diretoria toda praticamente com coronavírus. Então, e mesmo com todo o suporte, e aí EPIs não tão suficientes. Então, a gente está vivendo muitas coisas aí nesse novo universo, né? E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, com relação aos idosos, os ambientes que os idosos circulam, por exemplo, consultórios médicos, hospitais, associações, né, grupos de idosos, até os bailes, né, me parecem que são ambientes onde propicia a existência de um maior número essa questão dos vírus, né? Da existência do vírus, né? Dessa maior quantidade. Para essas situações, existe um grau, existiria uma escala onde a gente poderia dizer, olha, nesses locais, alerta vermelho, vá de máscara, vá de luva, vá de sei lá, nesses locais tome esses cuidados, né? Ou até evite ir, se for o caso, né? Eu acho também claro a questão dos níveis de contágio e níveis de local, né? Quando locais também, o pessoal ali do Ministério da Saúde também está colocando bem claro as questões de evitar ao máximo reuniões com mais de 20 pessoas, 50 pessoas, dependendo do local e do espaço que tem aquilo, uma distância de 2 metros, 1,5 metro a 2 metros entre as pessoas. Isso as coisas estão bem claras. Claro que eu não conheço nenhum baile de idoso que esteja acontecendo nos últimos 30 dias. O que eu quis colocar antes a respeito do preço da gasolina é justamente como um indicador de que as pessoas não estão saindo tanto de casa, estão gastando menos gasolina justamente porque, então, o que eu menos gastei nos últimos tempos foi justamente com gasolina, e o meu tanque está conseguindo durar quase um mês, esse meu tanque aqui. Eu estou achando muito interessante, né? Mas nesse sentido que eu coloquei a respeito do preço. Mas, assim, eu acho que seguindo as recomendações que estão sendo feitas a respeito disso, e essas recomendações mais gerais estão sendo muito bem atendidas, não é?
e que é o lugar, se é para ter bastante gente, o melhor que tenha num parque, né? Porque o parque realmente está bem mais ventilado do que dentro de um bailão aí, né? Então fica uma questão bastante interessante. Eu confesso de novo, eu não vi nenhuma foto dessa aí, mas eu acredito que se as pessoas estavam fazendo um certo distanciamento entre elas, isso já é o suficiente. Já vi uma pessoa estava fazendo rodas de chimarrão, cada um traz a sua cuia e toma chimarrão junto, mas aí cada um com a sua cuia. Quer dizer, existem instrumentos que a gente pode estar utilizando e eu acredito que seja essa a questão. Agora, quando a gente vai voltar a ter os bailões, né, e poder fazer, né, dançar agarradinho de novo com as pessoas que a gente não, talvez, né, não sejam do nosso convívio, vai ser depois da vacina, seguramente, né? A vacinação, a própria meningite, que foi, eu estava estudando esses dias, na década de 70, né, foi só exterminada com a vacinação. Antes de ter a vacinação, não se conseguia fazer nada, né? H1N1 também teve vacinação, o pessoal foi vacinado logo, já era um bicho mais fácil de ser desenvolvida a vacina, e esse corona aí não está sendo tão fácil de ser. Tem vários lugares testando já na China já andou tentando testar, não deu muito certo, teve efeitos colaterais muito importantes, então vai demorar um pouquinho, né? Mas a perspectiva é dessa, né? Denise, tu que trabalha com educação de adultos e idosos, como é que tu enxerga esse efeito de resistência, né? Essa aprendizagem dos idosos para essa nova perspectiva aí, já que vai demorar a vacina, vai provavelmente demorar para que essas atividades que a gente estava habituado a fazer voltem a ser feitas. Sejam normalizadas, né? Eu acho que vai um pouquinho para a vida normalizar, mas eu penso que nós temos algumas questões interessantes para pensar nesse sentido. Existe entre os idosos aqueles que são muito suscetíveis às orientações, às comunicações e desenvolvem uma forma de acordam, concordam, são curiosos, gostam dessas orientações, se mostram bastante abertos a essas questões. Mas existe também aqueles que são muito mais rígidos, né, mais cristalizados, assim, e que não gostam de... Ninguém vai me ensinar, eu sempre fiz assim, por que vou fazer diferente? O meu jeito é esse. Então, a gente vai ter diferentes pessoas, e a gente sabe, né, vocês também sabem disso, que a gente também envelhece à medida daquele temperamento e daquilo que a gente é como pessoa, né? Nosso self não muda, nós vamos envelhecendo, as nossas características vão se acentuando, nós vamos nos tornando pessoas ou muito dóceis, amáveis e confiantes, ou muito amargas, pessimistas, enfim, ou uma mistura disso tudo também, porque a gente sabe que o envelhecimento ele é muito multifatorial e é individual e é singular, mas a gente vai ter nesse grupo de idosos pessoas que vão acatar as orientações de uma forma muito interessante, criando uma nova postura na sua vida, reaprendendo as suas relações e a sua forma de viver o seu dia a dia, as suas atividades diárias, mas também a gente vai ter um grupo que vai ser muito resistente. E, inclusive, agora, nesse momento, a gente percebe pessoas que têm uma dificuldade enorme de ficar em casa. Exato. Pessoas que sabem que tem que ficar, mas sabem, porque está vinculado, está dito em tudo que é lugar, está sendo falado, né? Todo mundo fala sobre isso. Crianças pequenas falam sobre o vírus e sobre os cuidados. Sim. Mas existem idosos que são resistentes a isso. Porque eles é que têm que ir na farmácia, eles é que têm que buscar aquele remédio, porque eles têm que medir a pressão naquele lugar, não pode ser no outro lugar. Então, a gente vai perceber uma certa postura mais rígida. Eu acho que esses são os que nos dão mais trabalho, que vão dar mais trabalho às suas famílias,
para poder ajudá-los a se cuidar melhor, a compreender que nós não temos escolha, nós temos que ficar em casa por um período e nós vamos aprender a sair de novo com novos modos agora. Mais ou menos novos que são mais, esses que têm mais essa sensação de serem tolhidos na sua autonomia, né? Porque fica muito claro que é uma resistência muito grande de perda de autonomia, né? Com certeza. Né? Aquilo que a gente vinha construindo, né? De se manter na sua casa, ter sua rotina, de fazer sua comida, de limpar seu próprio espaço. Então, para esses, o trabalho educativo ele vai ter que ser muito mais forte, mais rigoroso, mais amoroso, porque nós precisamos mostrar essas pessoas, levá-las à conscientização, né? Mostrar, tornar possível que a pessoa se conscientize que é isso ou o risco muito forte de contrair e vir a falecer. Então, a gente precisa ter um trabalho educativo de esclarecimento, sempre com a informação científica, com dados, né, que sejam relevantes, assim como a gente também mostra aquilo que dá certo, e por que tem pessoas que saíram passaram pelo vírus, adquiriram, ficaram mal hospitalizadas e têm alta e se curam. A gente também precisa mostrar as coisas que dão certo, né, que são boas e que, enfim, que são mais positivas, mas acho que esses são os que vão dar mais trabalho, até porque a gente passou o tempo inteiro dizendo para essas pessoas, né, fiquem no máximo possível nas suas casas, tenham sua autonomia, façam suas atividades de vida diária, não deixem que seus filhos interpelem a vida de vocês, né, tenham vocês mesmo o domínio, as rédeas da sua vida e das suas questões. Então, para esses acho que vai ser um pouco mais difícil, está sendo, né, mais difícil. Eu percebo, assim, eu pessoalmente, eu tenho a minha mãe que mora sozinha, mas é acamada e tem as cuidadoras dela, e neste momento, a gente, os filhos, né, eu e meus irmãos, várias questões a gente precisou assumir, né, justamente por causa da restrição de que as cuidadoras não poderiam sair da casa, enfim, menos pessoas entrando e saindo. Então, a gente assumiu e está levando para ela. E ela vem sentindo isso como falta de autonomia. A primeira sensação dela, né? Até ela perceber que isso era proteção, a sensação dela foi de perda de autonomia, de independência. Com certeza. Né? Com certeza. É o remédio amargo, né? Que precisa tomar. Remédio amargo. E, com certeza. Conviver com esse amargor agora do remédio. E ter que ver as pessoas decidindo por si mesma, né? Uma pessoa que mesmo estando acamada, mas se tem uma pessoa consciente, lúcida, uma pessoa mentalmente muito bem, é fundamental estar na sua casa, ter o domínio das suas coisas, né? Mandar nas suas coisas, determinar, vamos almoçar tal coisa, vamos buscar tal coisa. Essa situação, isso traz autonomia, mesmo estando debilitada fisicamente, isso traz uma autonomia de espírito mesmo, né? De determinação. Para essas pessoas, o cuidado pode ser percebido até como um cerceamento da sua liberdade, da sua autonomia. Sentir esse amargo remédio como uma possibilidade de cura. É um processo, vai precisar de um tempo para as pessoas também assimilarem tudo isso, né? Perceberem que isso, infelizmente, no momento, isso é fundamental, que alguém vá lá, que cuide, que não entre em casa, que fique na porta, que dê os recados, que, né, faça o gerenciamento das atividades. Infelizmente, é o mal que se faz necessário agora. Exatamente. Professor Ângelo, como é que está os nonagenários? O senhor tem notícias, assim, eles estão convivendo bem com essa parte do ficar em casa, sendo que muitos deles muitos ficavam mesmo, né,
como eles estão? Tem notícia da Ampal? Isso, nós vamos ter uma reunião amanhã, eu estou louco para saber como é que está, né? Nós temos já, os meus alunos já estão contactando com eles, as notícias que nós temos relativamente alentadoras. Eu queria dizer que a Adriane Ribeiro Teixeira, lá da URGS, está mandando um abraço para todo mundo, está nos escutando aqui, né? Já mandou uma mensagem para mim, dizendo que está gostando da entrevista aqui, né? Mas realmente e o pessoal está bastante consciente, né? Eles já têm uma dificuldade de sair de casa por natureza, mas realmente essa questão do isolamento tem afetado um pouco eles, né? Nós estamos preocupados principalmente com a questão da funcionalidade, que as pessoas não estão conseguindo fazer atividade física fora de casa, né? Então, mas isso nós estamos monitorando. Acho que é muito cedo ainda para dizer o quanto isso está sendo afetando a saúde deles, né? Vamos adiante. Vocês fizeram apenas com o telefone, né, o acompanhamento para evitar justamente esse contato pessoal, né, doutora Ângela? Exatamente. Nós, por enquanto, nós só estamos ligando para eles, sabendo como é que eles estão, né, os que nós ligamos estão bem, né, o que nós conseguimos ligar tão bem, algumas pessoas estão, nenhum pegou corona ainda, né? Pois eu ia perguntar exatamente isso. Nenhum pegou corona. E nós estamos, como faz parte de um projeto de pesquisa, nós estamos pedindo autorização para a PUC, né, para fazer a entrevista e a avaliação por telefone. Antes a avaliação era por visita domiciliar, que já era uma coisa diferente, mas estamos fazendo por telefone. Estamos aguardando um parecer da PUC nos autorizando para fazer perguntas e até mesmo avaliação, né, da força, da força e do caminhar e tudo mais, né, fazer uma avaliação mais ampla por telefone, fazer uma coisa bem nova. Hoje abrange quantos nonagenários? Interessante. Isso, nós estamos acompanhando atualmente 160 nonagenários em toda Porto Alegre. Né? Nós começou um projeto em 2016, fazem quase 4 anos isso, porque nós começamos em junho de 2016, então vai fazer 4 anos. E nós tínhamos 244, e já faleceram uma boa quantidade de pessoas, né? E estamos agora, assim que nós tivemos autorização, nós estamos tentando ampliar esse grupo, também pegando um pouquinho mais idosos, ou nonagenários mais com vulnerabilidade social. Nós estamos entrando em contato, né, com a FASC, com esse grupo da assistência social de Porto Alegre, para tentar ampliar um pouquinho com esses idosos mais vulneráveis também. Chegou-se a perguntar em que medida eles tomaram medidas especiais nesse período do... Faz parte desse adendo. Nós não temos autorização ainda porque quando a gente faz um questionário, é diferente do atendimento médico. No atendimento médico eu faço a pergunta que eu queira, né? Mas quando eu faço parte de um projeto de pesquisa, eu tenho que ter essa autorização para fazer. Então, nós estamos perguntando essa questão, que tipo de medidas estão sendo tomadas e que tipo de modificações a nível de alimentação estão sendo feitas, né? E como é que está o contato com as pessoas, se a pessoa está tendo contato mais como é que está sendo o contato virtual, né? Por WhatsApp, por Facebook, por Skype, inclusive, como nós estamos tendo aqui, né? Então, temos todo um projeto que a gente não perguntava antes. Nós só perguntávamos se a pessoa recebia visita, né? E agora a gente sabe que não estão recebendo visita, mas a gente quer saber se estão recebendo visita de uma forma mais virtual, né? E acredito que vai ser bem interessante. E nós estamos começando agora, como eu falei. Amanhã vai ter uma reunião para ver como é que está o encaminhamento. E especialmente interessante porque disse que esta doença ela atinge especialmente idosos, mas estamos falando de 160 nonagenários e nenhum deles foi vítima dela, né? Exatamente. Então, claro, bem interessante. A gente não conseguiu contactar, né? Não conseguimos ligar para todos esses 160 ainda, né?
mas nós conseguimos ligar, eu acredito que já devemos ter ligado para os 40 desses centenários. Então, os 40 que nós entrevistamos, nenhum tinha problema, tinha tido nenhuma... nenhum vírus ainda, não tinha pego a doença. Eu acho que é importante essa fala, né, e o projeto em si, e o trabalho também que a Denise desenvolve junto à Universidade da Terceira Idade, lá na Uniriter, né? A PUC e a Uniriter trabalhando nesse sentido, o quanto a gente está falando de uma população idosa, o quanto há um idadismo, e aí reforça um preconceito em relação não, agora fica em casa, mas como isso vai se proceder e como essa população idosa, a gente vem trabalhando, né, Ângelo e Denise, há quantos anos na questão da busca da autonomia, do empoderamento, de um processo todo de criação de autoestima elevada, e aí vem um vírus que derruba muito isso, na medida em que estigmatiza, vamos dizer assim, essa população, quando na verdade não deveria fazer isso. Então, o quanto a gente tem agora todo um papel ainda maior, enquanto profissionais de saúde, de trabalho diretamente com as pessoas, com essa população mais velha, e até mesmo com a população da faixa dos 40 em diante, para compreender que isso não é um estigma, e o quanto não é o fato de sair para trabalhar, e eu posso... contaminar transmitir para o meu avô, então isso é ruim. Não, é todo um cuidado, e o quanto a Denise estava falando, né, no início, o que importa? O que importa realmente para a gente? A quem a gente vai legar isso? E o que de importante tem desse idoso? Ele importa para alguém. Então, quanto a gente tem que pensar sobre isso, não é só uma questão de saúde pública, e aí o Ângelo trouxe a questão da saúde mental, o quão difícil é ficar em casa confinado. Eu fiquei 18 dias em casa, quando eu saí eu parecia uma criança, né, olhando para a rua, porque eu estava me sentindo um hamster dentro de casa. Então, o quanto a gente tem, né, só come, dorme, e né, não tinha nem a rodinha para girar, né? E eu estava dançando em casa para fazer atividade física. Então, quanto a gente tem que repensar essa nova sociedade, essa já uma sociedade envelhecente, né, e esse processo da velhice está posta, mas como é que a gente introduz todos esses caminhos e como é que a gente lida a partir disso? E a partir de um novo vírus que a gente não estava contando, né? Não sei se auxilio aí na discussão toda. Com certeza. Com certeza, Gisele, sempre auxilia muito, mas eu gostei muito da parte do hamster, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, né, do nosso grupo lá de extensão, tem um grupo de WhatsApp, então, em que a gente conversa todos os dias, e desde o início eu coloco sempre de manhã alguma coisa, tipo, oi, tudo bem, meninas, vamos ficar em casa, lembre-se, hoje é importante estar em casa, vamos cuidar, vamos dar uma arrumada nas gavetas, e aí a gente vai lançando ideias, assim, né, e eu tenho, engraçado que elas têm dito assim, nossa, arrumei todo o guarda-roupa, olha, refiz a minha cozinha de lugar, eu fiz tal coisa, estou testando umas receitas novas, estou lendo um livro, terminei de ler tal livro, estou acompanhando uma novela que já está passando de novo, e aí tu vai ouvindo coisas assim. Na verdade, é importante também, nesse momento, a gente criar uma certa rotina dentro de casa, para que a gente não fique de pijama em casa, né? Criar a rotina do levantar, fazer as minhas atividades, o que eu faço depois, se eu preparo o almoço, se é para dar uma limpadinha no pátio, né? Quem mora em pátio, na área de serviço, do apartamento, enfim,
buscar fazer coisas que nos ocupem também e que nos tirem desse lugar de ficar de pijama em casa, porque fica muito melancólico, é muito triste, pode ficar muito mais carregado esse isolamento se a gente não criar uma rotina saudável para ele, né? Liga para alguém, telefona, manda uma mensagem, escreve um diário, retoma suas atividades, né? Eu gosto de brincar com elas, com esse sentido, elas porque no grupo até janeiro tinha só mulheres, os meninos estavam afastados, estavam doentes, mas eu gosto de dizer assim, a gente antes de dormir, ter o caderninho ali do lado da cama para escrever as coisas que fizeram durante o dia que foi legal. O que eu fiz durante esse dia foi bom? Vai lá, bota itens. E projeto para amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Então, amanhã eu preciso... Então, a gente desenvolveu essa brincadeira, essa didática, para que elas sintam que tem um projeto, que tem algo a fazer durante o dia, que esse dia ele é importante, é um dia que eu preciso vivê-lo bem, procurar vivê-lo da melhor maneira possível, atualmente dentro de casa, né, atualmente nesse isolamento, para me proteger e proteger as pessoas que eu amo também, mas que isso não significa não ter um propósito. Então, pensar e registrar isso. E tem sido bem interessante, assim, algumas coisas, algumas precisam ir a médicos já marcados e consultas que são inadiáveis, né, coisas assim mais sérias, mas a maioria tem feito um confinamento bem interessante, produziram máscaras, teve uma que produziu até máscaras de crochê, e alguém perguntou no grupo, mas funciona? Vai funcionar? E ela disse, não sei se funciona, mas elas ficaram lindas. Não sei se vai funcionar, mas elas ficaram tão lindas, ela disse, está fazendo de todas as cores e formatos. Então, a gente vai buscando um sentido para estar em casa, né? E que estar em casa possa ser também um período meio sabático, mas que nos dê condições de poder viver depois, e viver com saúde, viver bem, né? E viver mais também. Agora, tu tá contando uma coisa que também é fundamental, que é esse convívio social, né? O quanto é importante essa troca, né? Seja por WhatsApp, seja por telefone, seja por Skype, ou outros meios que hoje existem tantos, né? Mas o quanto essa troca ela é importante, né? O contato com os amigos, com a família, isso não é presencial, como seria o ideal, né? Mas ela tem feito bastante diferença nesses tempos ela faz muita diferença nesses períodos de isolamento, né? Também penso nisso, Karen, também acredito nisso. Porque fazer esse caderno estando sozinha é uma coisa, agora fazer este caderno e fazer esta troca com este grupo que foi criado de amigos, já faz uma outra diferença, né? Já acrescenta algo mais. Toma uma outra dimensão. Isso, exatamente. E as que não estão no grupo, elas telefonam, né? Tem uma meia dúzia que não tem acesso ao WhatsApp, então sempre tem alguém do grupo que liga. Hoje liguei para a Dora, como é que a Dora estava, descobri que ela tinha ido buscar remédio na farmácia, já xinguei ela. Não tem nada que buscar, deixa que o filho busca. Então, esse também é um cuidado, né? Essa vigilância que é uma vigilância amorosa, né? Dentro do grupo que se convive, que se conhece. E estamos, claro, esperando um grande momento para poder se encontrar, né? Um grande dia para poder todo mundo sair, que nem criança na rua, né? Né, Gisele? Que nem criança na rua, feliz da vida, né? Eu acho que eu vou sair até saltitando. O Ângelo vai sair daquele galo dele ali, ó, vai sentir falta de quebrar nozes. Eu acho que o Ângelo é o único que não está sentindo falta, graças àquele galo cantante dele ali. Mas esses galos começam, é meia-noite ele canta, não sei porquê.
Aí depois dá às 6 horas da manhã. E pior é um arapuã. Tem um arapuã cantando. Às 5 da madrugada o infeliz canta. Aí tem que acordar cedo, né? Porque feliz atrapalha bastante. Mas aí... É a tal da rotina. É a tal da rotina que a Denise estava falando. Exatamente. Precisamos ter uma certa rotina. A Arapuã e o Galo estabelecendo a rotina por ti. Exatamente. Ai. Assim tu já começa a atender teus alunos às 5 da manhã. 5 da madrugada, Olha, hoje mandou às 2 da manhã, uma aluna mandou uma mensagem para meu Deus do céu, coitadinha. Agora, o que a gente tem trocado, né? Fazer que ela ficou sem sono, perdeu o sono. Eu tenho que me lembrar o que eu mandei ela fazer, que perdeu o sono. 5 da manhã. Essa questão também da mudança, né, de hábito, como se troca a rotina. Eu percebo isso de muitas pessoas falando que estão trocando o dia pela noite. O quanto isso também interfere, né, na saúde física das pessoas, né? Seguramente. Verdade. Mas aí volta para essa questão da importância de se buscar manter uma rotina, né? Então, acordar e dormir num horário. Eu acho que uma dica que eu ouvi, que eu achei bem interessante, é assistir ou ouvir notícias na parte da manhã ou à tarde, e evitar de assistir à noite, porque à noite cria uma ansiedade muito grande. Ninguém dorme depois, né? Exatamente, porque cria aquela ansiedade, aquele, né, número de mortos, número de infectados, verdade. Enfim, e aquelas cenas todas. Muito importante dentro várias coisas que ela falou, né? E ela é uma longeva, né? Tem mais de 80 anos, não é isso? Tem uma experiência de vida bem interessante. Mas a questão que ela falando das pessoas fazendo máscaras e tudo mais, e eu sou meio otimista, sou um pouquinho diferente da Gisele, né? Eu sou meio otimista no sentido de que eu vejo as pessoas, eu vejo mais, né? Se o copo, né? Eu tô com uma taça aqui, tava tomando. Se o copo tá isso aqui cheio, eu vejo mais, isso aqui tá cheio, entende? Né? Eu não vejo que ele está vazio, eu vejo o quanto cheio ele está, nem precisa ser metade da taça, né? Eu consigo ver um pouquinho, se está um pouquinho cheio, para mim já está ótimo, que legal, tem alguma coisa ali dentro ainda, né? Então, mas essa questão do pessoal fazendo máscara de tudo quanto é jeito, né? As máscaras, já recebi pelo WhatsApp uma dessas máscaras feitas de crochê aqui, que não servem para nada, só para bonito mesmo. Mas, assim, né, é tipo das coisas meio motivadoras, assim, a gente motiva o pessoal, né, o pessoal da engenharia. Imagina, eu nunca vi, eu sempre pensei assim, engenharia nunca teve, está sempre preocupado com eles mesmos e tudo mais, mas não, o pessoal está parando de produzir, né, infelizmente, tem uma cervejaria que estava parando de produzir cerveja com álcool e produzindo cerveja sem álcool, porque aí tiravam álcool para fazer álcool gel, essas coisas. Porra, que troço! Mas eu nunca pensei nisso. Né? Então, cada um está se colaborando e ajeitando essas coisas, né? E a Gisele falou que talvez na Cidade Baixa não tenha, mas aqui eu estou em Viamão, fui em Viamão lá, tinha uma prateleira inteira cheia de álcool gel aqui. Eu falei, meu Deus, cadê a falta de álcool gel? Eu veio para Viamão comprar álcool gel, porque tem cheio aqui, né? E eu comprei 2, né? Mas assim, então acho que o pessoal se colaborando, o pessoal me motivou a repensar a nossa, sinceramente, a repensar a nossa sociedade, a repensar a nossa a ideia que a gente tinha de que é cada um por si, mas na realidade não, né? Cada um por si não é assim, o pessoal realmente quando tem. E eu acho que é tudo relacionado com aquilo que o brasileiro, né, o Brasil, nunca teve guerra, né? O Brasil nunca enfrentou guerra, foi bombardeado como os europeus foram bombardeados várias vezes, né? Os Estados Unidos foi bombardeado só uma vez pelos japoneses, eles colocam isso como sendo ainda a coisa, né? Todo dia passa esse tal do
do bombardeio que sofreram, né? E o brasileiro nunca tivemos guerra mesmo agora nesses períodos, não falando daqueles períodos antigamente, né, do tempo dos farrapos e aquela coisa, mas guerra. Nós estamos enfrentando uma guerra, que é a guerra do Covid, né? E eu vejo os europeus, os japoneses, os povos que a gente conviveu, o americano também, eles cresceram, eles amadureceram muito com isso, né? E eu acho que a gente está amadurecendo em termos dessa sociedade nossa. Claro que tem muita gente não fazendo daquele jeito que eu gostaria de estar fazendo, mas de repente, né, se a gente olhar com um pouquinho de cuidado, um pouquinho de atenção, né, o comportamento deles está sendo diferente, não é 100% dentro daquilo que a gente acha que deva, mas de novo, não é a minha verdade que vai ter que sempre prevalecer. Eu acho que cada um faz do jeito que consegue. Sair de casa é uma necessidade, né? Mas eles estão andando de bicicleta, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas eles estão tentando viver. E não queiram ou não, né? É a maneira que eles estão conseguindo viver. Se isso vai fazer eles se tornarem mais suscetíveis a pegar a doença, isso o futuro vai dizer, mas na realidade a minha parte eu estou fazendo e eu estou vendo muita gente fazendo a parte deles. E nós estamos, sim, nos tornando mais humanos, olhando mais para o outro, e esse momento hoje aqui, com nós discutindo essa questão também, ajuda muito os ouvintes que estão, né, já mandando mensagem aqui, dizendo que estão gostando do programa. Parabéns, Karen, pelo programa. Obrigada, professor. Obrigada. Queria ouvir agora umas palavrinhas finais da Denise. Bom, Karen, querida, Gisele, professor querido, é um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer, e acredito que a gente possa ter levado algumas informações importantes para quem nos escuta, né? O meu conselho é: fiquem em casa o máximo que possam ficar, cuidem-se muito, higienizando as mãos, usando máscaras, e dando assistência para aqueles que não podem, né, não têm uma estrutura tão privilegiada. A gente tem muitos idosos que moram sozinhos ou que dependem extremamente de outras pessoas, às vezes idosos que cuidam de idosos. Então, que a gente possa também olhar para esses vizinhos, para essas pessoas, e estender a nossa mão também. E acho que o professor disse mesmo uma coisa que penso ser a mais significativa de todas essa discussão sobre esse vírus. Acho que nós estamos reinaugurando uma nova sociedade. Estamos pensando em construir uma sociedade em que haja muito mais solidariedade, em que nós possamos nos olhar como seres humanos, né, em construção, e mudar um pouco o foco para que vínhamos, né, enquanto sociedade tão individualista. Penso que nós sairemos todos muito melhores dessa crise, desse momento tão difícil, porque nós sairemos em condições de valorizar muitas coisas que são pequenas, simples e que nos trazem felicidade. E uma delas é estar junto com os outros, é poder abraçar, sorrir, beijar, dizer bom dia, boa noite. Acho que nós vamos voltar a uma certa simplicidade que nós estava fugindo da gente. Quero deixar também como mensagem o que Freire sempre disse, né? Ninguém educa ninguém. Nós estamos nos educando mutuamente. Esse programa foi um programa de educação, porque a gente contou das nossas coisas, falou do que a gente pensa e acredita, escutamos uns aos outros e construímos uma educação. E a gente se educa sim, nessa troca, nesse diálogo, nessa possibilidade. Não é a minha verdade, nem a tua, nem a dele, como bem disse o professor, né? Todas são verdades e todos nós temos as nossas verdades. Então eu gostaria de deixar um abraço muito carinhoso, né? Não posso fazê-lo pessoalmente, mas eu tenho dito, inclusive, no nosso grupo do WhatsApp, que quando tiver com muitas saudades, abrace a si mesmo, né? Dê-se um abraço apertado, né? Sinta o seu próprio corpo e a necessidade que nós temos de nos cuidar. Cuidem-se vocês também, estejam bem, que a gente possa depois
estar junto de novo, um breve momento, né, que a gente possa se ver, conversar pessoalmente, e que tudo vai passar. A gente vai superar essas coisas com dor também, com perdas, com muitas perdas, mas a gente vai ter uma vida, nós vamos ter uma sociedade que está tendo a oportunidade de se construir melhor. Muito obrigada pelo convite, gostei muito de estar com vocês. Que bom. Gisele, querida, nos dá o teu recadinho. Bom, aí. Eu só tenho a agradecer, né? Porque com duas feras eu aprendo todo dia, né? E eu acho que a gente tem que pensar, sair disso mesmo, e é muito essa questão de o quanto a gente individualmente está melhorando. Eu definitivamente saio desse isolamento uma pessoa diferente, me dando conta de que eu convivo comigo mesma e gosto de conviver comigo mesma. Então, essa qualidade, essa compreensão, olha, talvez precisasse de uma vida toda de terapia. Então, algumas coisas a gente está saindo, né? O quanto eu descobri meus dotes culinários, o quanto eu descobri que eu posso conviver comigo mesma e ao mesmo tempo buscar né, online muitas pessoas, o quanto a gente pode, por exemplo, conversar, daqui a pouco, né, tá jogando imaginação aqui, né, com 4, 5 pessoas num Skype, o quanto situações como essa nos modificaram, a gente já não precisa mais, eu não tenho tempo de fazer isso. Gente, a gente tem trabalhado tanto mesmo em casa, o quanto a gente pode produzir, o quanto está reinaugurando uma série de coisas, e sim, né, Ângelo, eu tenho esse olhar muito, muito cruel até, pode-se dizer, né, chão, por estar convivendo com classes D e E muito sérias, né? Então eu tenho vivido muita dor deles e talvez vocês tenham pego esse olhar, porque eu tenho convivido muito, né? Sexta-feira eu estou lá na Cruz Vermelha no acolhimento, então assim tem uma série de coisas que a gente percebe mudando e retomando. Eu já era voluntária por natureza, mas eu comecei a me perguntar assim, mas qual é realmente o meu papel enquanto isso? Então, esse olhar, né, solidário para com o outro, um olhar mais amoroso, sim, eu estou me vendo saindo melhor, eu estou mais introspectiva, e isso é muito bom. E eu espero que todo mundo tenha também esse olhar para consigo, menos combativo, menos dolorido, assim, que se goste mais, que saia, né, como tu mesmo disse, Denise, de se abraçar. Eu tenho falado muito para as pessoas respirar, né? Claro, a meu lado fisioterapeuta fala, né? Mas o quanto a gente não está percebendo, às vezes, até nem a respiração. Então, parar para inspirar e soltar o ar e ter esse olhar, né, para com o seu corpo, ter olhares amorosos para consigo mesma. Obrigada, Karen, obrigada, Ângelo, obrigada, Denise, por essa aula de hoje. Bom, queridos, muito obrigada, professor Ângelo, muitíssimo obrigada, Denise. Gisele, sempre é muito bom ter a ti como minha companheira aqui. Obrigada para a Mari, que está lá no estúdio da Supersônica, nos ajudando aí na técnica. Queridos que estão nos assistindo, lembro que lá no Face da Rádio Sessentônica você pode acessar a live deste programa, se você quiser assisti-lo novamente, e também no Insta ou no Face da Sessentônica, tá bom? Um grande beijo para vocês. Um grande beijo para você. Te esperamos na próxima quarta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio Supersônica. Um beijo. E lembre, busque a sua verdade, certo? Te cuida de quem você ama, cuida do coletivo. Estamos contigo, torcendo por você. Um grande beijo, até quarta.